boa noite a todos os amigos do Caminho da Luz, que a paz esteja em nossos lares, né? Afastados fisicamente, a gente continua unido em coração e em vibração. E é unidos em vibração que a gente aproveita para pedir para a corrente espiritual amiga, que com certeza está presente da nossa casa, né, para nos auxiliar nesse momento, nos amparar, nos fortalecendo e nos dando ânimo para a gente vencer todos os desafios que o momento nos apresenta. E o tema que eu trouxe para a gente estudar hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: fora da caridade não há salvação. O que é a salvação para a doutrina espírita? Né? A gente entende que não é nada mágico, não é aquele momento de escolha, né? O bom para um lado, o mal para o outro. A gente também não entende que o Cristo foi crucificado para nos salvar, mas a gente entende que ele veio, que ele deu a existência dele para nos ensinar o caminho dessa salvação, né? Nos ensinar o exercício da caridade, que é a construção do nosso ser interior, nossa melhora, que é lenta, gradativa, de encarnação em encarnação, através da nossa reforma íntima. Reforma essa que a gente é convocado pela doutrina espírita a nos debruçar, aprendendo a amar mais, né, que o amor é o grande exercício da caridade, nos educando a nossa fala para com o nosso próximo, educando os nossos pensamentos com o outro, educando nossos gestos, educando o nosso olhar, né, não julgando tanto, nem discriminando aquelas pessoas que vivem diferentes de nós, mesmo aquelas que vivem de forma como a gente sabe que jamais viveria, porque todos nós somos igualmente filhos amados do mesmo Deus. E pode parecer uma tarefa bastante difícil aceitar as diferenças, né? Isso requer um exercício diário, que a gente é convidado a fazer desde o momento que acorda até a hora de dormir no nosso dia a dia. Em vários momentos a gente é convidado a exercer a caridade para o nosso próximo, né? Aceitando as diferenças, aceitando que nem todos pensam como nós, tarefa bastante difícil, né? Mas quando a gente aprende a vencer esses desafios, a julgar menos, a discriminar menos, muitas vezes o mais beneficiado não é aquele que deixa de ser discriminado, mas o mais beneficiado somos nós mesmos, né? Que devagarzinho vamos rompendo aquela nossa casca grosseira, aquela nossa casca do orgulho, do nosso egoísmo, né? A gente ainda está se construindo como cristãos. A gente ainda precisa aprender muito, precisa aprender a ser mais humilde, precisa aprender a dominar a nossa impaciência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos iluminados qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. O que eles respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Encontramos aí a chave da salvação, na caridade. Voltando um pouquinho no capítulo 13 do Evangelho, os Espíritos nos instruem sobre a caridade moral e a caridade material. E eles nos chamam a atenção que para a caridade moral, todos nós podemos praticar, porque materialmente falando, ela não nos custa nada, mas essa é a mais difícil de exercer, né? Porque consiste em a gente se suportar uns aos outros, a gente entender as diferenças, a gente conviver com isso, a gente ser mais benevolente, mais indulgente, né? E para essa a gente não pode usar a desculpa de nada ter, porque a gente pode praticar ela por pequenos atos, até por pensamentos, por palavras, em bons conselhos, não exige de nós nenhum recurso financeiro. E para essa, a caridade moral, a gente não pode nem usar o argumento de não ter tempo, né? Porque mesmo naquele momento onde a gente está se deslocando para o trabalho, seja de carro, seja de ônibus, a gente pode se recolher em prece por aqueles que estão em sofrimento, pelos abandonados, pelos doentes, por todos aqueles que se encontram em dificuldade,
né, tanto no nosso plano encarnado como no plano espiritual, porque a prece feita de coração, que alivia todo aquele que sofre, é um dos maiores exercícios de caridade que a gente pode fazer. O espírito de São Vicente de Paula, no Evangelho ainda, ele nos aconselha: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. Ela é a mais pura emanação do amor do Criador, né? E Cristo, no Evangelho de Mateus, ele nos fala que toda vez que fizerdes a um dos mais pequeninos, fazê-lo-ei ao Senhor. Ele diz o seguinte: tive fome e me destes de comer, tive frio e me destes de vestir, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestisse, achei-me doente e me visitasse, estive preso e fosse me ver. Isso ele fala para os justos, para aqueles que entrariam no reino dos céus. E esses perguntam: mas quando fizemos isto? E ele disse: e o rei nesse momento lhe responderá que em verdade vos digo, toda vez que a fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E esses, os justos, irão para a vida eterna. Ele ainda diz que no julgamento supremo não vai ser considerado se a gente cumpriu determinada formalidade, determinada prática exterior, se a gente comungou de determinada crença. A gente só vai se perguntado: a caridade foi praticada? Né? E ele não considera a caridade como uma condição para a salvação, mas como condição principal, porque na caridade se acha formulado o mandamento maior, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E uma maneira bem simples da gente entender a importância da caridade na nossa vida aqui material e depois na nossa vida espiritual. Um exemplo bem simples, no livro Luz Acima, Humberto de Campos, na época assinando como Irmão X, ele nos conta a história de Joaquim Sucupira. E Joaquim Sucupira, quando ele desencarnou em torno dos seus 60 anos, ele deixou toda a família e os conhecidos a impressão de que ele subiria aos céus, porque homem sempre visto, né, de forma fina, impecável, de bons modos para com todos, um homem de fortuna, né, e que se dizia cristão. Ele não fazia muita coisa, mas também ele não fazia mal sequer a uma formiga, né? Ele aceitava Jesus, da maneira dele ele aceitava. Só que as facilidades econômicas que ele teve durante a vida adiaram a necessidade dele da verdadeira ação benfeitora. E ele estudava, e quanto mais ele estudava, mais ele se convencia que as suas diretrizes eram as melhores. O afastamento individual dele e dos outros era para evitar complicações e desgostos com os demais. E assim ele se acreditava preparado para a vida eterna. E cauteloso que ele era, né, durante a vida, ele julgava que chegaria sem escalas, né, na corte celestial. Ele dava aos familiares dinheiro suficiente para suas aventuras, para suas fantasias, a fim de não ser incomodado. Também dava para a sociedade generosas esmolas para que ninguém tomasse ele por pessoa não caridosa. Ele se afastava do mundo, evitando as tentações para não pecar. Se perguntava os amigos dele, não seria Joaquim Sucupira o tipo perfeito religioso, né? No entanto, para o engano de todos aqueles que assim acreditavam e por engano do próprio Joaquim, quando ele chegou no plano espiritual, a realidade que ele encontrou não foi bem o que ele esperava. Ele parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Ele via o seu brilho, via ele circular. Num momento ele viu um anjo de muita luz abraçado pela mulher, que é uma mulher analfabeta, que teria sido a sua cozinheira no plano terrestre. Só que ele não era visto, parecia não ser visto, nem era atendido pelos mensageiros do céu.
conseguia andar, conseguia ver, conseguia pensar, conseguia falar. No entanto, as mãos e os braços dele, pesadas que nem mármore, se encontravam totalmente coladas ao seu corpo espiritual. E ainda muito ligado às sensações da carne, se ele tentava matar a fome ou a sede, era obrigado a se deitar de bruços, porque também ele não tinha nem uma mão amiga para lhe amparar. E por muito tempo Joaquim ficou preso a essas sensações. Ele suplicava o auxílio do alto, suplicava, até que em determinada circunstância ele foi atendido por um benfeitor de socorro, que então chamou para ouvir a sua história, né? Percebendo ele que se tratava de um homem de muito estudo, de boas maneiras, mas ele iniciou o interrogatório com João, né? Que foi falando, casado, não se preocupava com o lar, a mulher cuidava disso. Os filhos, para esse sempre deu boas amas, bons professores, nunca teve a necessidade de exercer nenhuma profissão, nem dor de cabeça com os amigos, porque ele fugia para não causar problemas para esses e também para não ser prejudicado. Perguntado se ele teria adotado alguma religião, ele se dizia cristão, mas que católico não, pois detestava os sacerdotes. Evangélico também não, porque achava esses excessivamente tolerantes, e dos espíritas, então ele dizia que temia até a presença. Também, indagados, disse que nunca achou necessidade de socorrer os mais necessitados. Achava que a terra já tinha suficiente enfermeiros, suficiente abrigos para os órfãos, né, suficientes livros consoladores, protetores de animais, protetores do meio ambiente. E o instrutor foi perguntando sobre todas as atividades dignas do planeta e percebeu que Joaquim não havia exercido atividade nenhuma. E no fim do interrogatório, ele deu a seguinte opinião para Joaquim: a explicação para o teu caso de paralisia é que tu tens as mãos enferrujadas, tu tens talento não usado, e teu remédio é regressar à lição. Ele disse: Sucupira, você precisa entrar na fila da reencarnação, você precisa de movimentação para curar a tua paralisia. Então Joaquim tinha posses, tinha inteligência, tinha saúde, mas nunca tinha usado em benefício de ninguém, né? Nunca havia feito a verdadeira caridade, né? E quantos de nós, né, não desperdiçamos às vezes os talentos que a gente recebe, as oportunidades que a gente tem na reencarnação, por não querer se complicar, não querer fazer mal, né? E não basta a gente não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Fazer o exercício da caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma das máximas do Evangelho. E nesse momento tão difícil que a nossa humanidade está passando, a gente é convidado ao exercício da caridade material com aqueles que estão passando necessidade, ao exercício da caridade moral com aqueles que estão em sofrimento. Então, todos os dias a gente é convidado ao exercício da caridade, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, na rua, e a gente não pode se abster desse exercício, né? Quem espera conquistar o reino dos céus, quem espera melhorar, quem espera crescer espiritualmente, é convidado diariamente a fazer o exercício de caridade. Então, que a gente aprenda a doar um pouquinho mais daquilo que a gente pode, né? A doar o nosso amor, a doar aquilo que a gente tem a mais que pode dispensar para o nosso próximo. Que a gente não esqueça dessa lição, que fora da caridade não há salvação. Para que quando a gente chegue no plano espiritual, né, a gente não se encontre que nem Joaquim, com as mãos coladas ao corpo. Que a gente possa oferecer nossas mãos em serviço. Que a gente sempre tenha um coração para ajudar e mãos para trabalhar. E um coração que ama e mãos que trabalham. E essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares, nos lares de todos, e uma boa noite para todos.